Olá, amigos do curso, é um prazer muito grande estar aqui hoje e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Para falar sobre inteligência emocional, eu vou dividir em mais de um vídeo, porque é um conteúdo mais extenso e importantíssimo para a nossa vida. Se você quer ser bem-sucedido profissionalmente, muito importante você ter inteligência emocional em relações interpessoais, seja com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, com sua família, com quem quer que seja com amigos, seja para conhecer pessoas novas, seja para conhecer e convencer clientes. Então, a inteligência emocional é essencial para quem quer ser uma pessoa evoluída. Para falar sobre inteligência emocional, eu trouxe alguns conceitos que vocês têm que entender antes da gente entrar na parte prática. Vamos lá? Primeiro conceito, o que é emoção? Emoção é uma reação do seu corpo, uma reação psíquica, ou seja, uma sensação que você tem de acordo com o estímulo do ambiente. Por exemplo, o estímulo do ambiente pode ser uma situação ou uma pessoa. Por exemplo, na hora que eu vejo minha esposa chegando, eu sinto felicidade, ou seja, ao ver ela, o meu corpo visualizou ela, gera uma reação que é a felicidade, que é o sentimento, certo? Isso é um tipo de emoção. Outra emoção, quando eu vejo alguém que eu não goste, de repente alguém que eu tenho medo, na hora que eu vejo essa pessoa, meu corpo ele já dispara o gatilho do medo. E eu fico o quê? Amedrontado, fico assustado. A emoção é uma reação do seu corpo. Muitas vezes você não consegue controlar a emoção, principalmente se você for pego de surpresa. A emoção ela vem. A questão é se você vai ceder a ela ou não. E é aqui que nós vamos entrar. A emoção, então, é essa reação do seu corpo, é uma coisa automática, ela vai vir. Por exemplo, se você não gosta de certa pessoa, a hora que você vê ela, você vai ficar com uma certa aversão, certo? A aversão é o tipo de emoção. Então, como o seu corpo reage, muitas vezes você não consegue controlar. Por isso que quadros em que a pessoa tem transtornos de humor, ou seja, está com a depressão, ansiedade em excesso, ela precisa tratar. Por quê? Porque se ela não tratar, o cérebro está desregulado e essas emoções que vêm nela são extremamente intensas. Elas são reações desproporcionais no organismo. Compreenderam? Então, entendendo o conceito de emoção, vamos para a segunda parte. Quais são os tipos principais de emoção que a gente tem? Vamos lá. Primeiro, alegria, tristeza, medo, raiva, aversão, confiança, afeto e surpresa. Esses são os 8 principais sentimentos, as 8 principais emoções. E para ter uma inteligência emocional, para ser uma pessoa que realmente tem um autocontrole, você precisa começar a se conhecer. Ou seja, você precisa começar a reconhecer quando você está com medo, a reconhecer quando você está feliz, a reconhecer quando você está sentindo aversão ou está sentindo surpresa. Então, de agora em diante, eu quero que vocês percebam no seu corpo quando vocês estão de acordo com aquela situação. Por exemplo, quando você vê seu chefe, como é que você sente? Seu chefe é uma pessoa que você fica à vontade com ele? Se for, você vai sentir confiança. Se seu chefe é uma pessoa com quem você não se sente à vontade, você vai sentir o quê? Medo, receio. Então, comece a perceber como você reage diante de tal situação, diante de tal pessoa. Isso é essencial para você começar a se programar. Inteligência emocional é planejamento. Por exemplo, você vai encontrar um cliente seu, você já tem que se planejar para parecer confiante, porque a confiança faz o seu cliente confiar em você. Porque se ele estiver confiante, ele pensa, esse cara sabe, eu posso confiar nesse cara, então eu vou comprar o produto dele, correto? Então, antes de passar por uma situação que é importante, vocês têm que se concentrar. Vocês têm que entender que vocês vão passar por emoções e que você tem que se controlar e muitas vezes você não precisa demonstrar ela. Contar um segredo, ninguém consegue ler sua mente, tá bom? Mas o seu corpo emite pequenos sinais quando você está desconfortável, quando você tem certo tipo de emoção e você pode treinar isso. Por exemplo, durante a consulta psiquiátrica, às vezes eu ouço coisas que são meio absurdas, que não são da rotina do dia a dia. E eu não posso expressar para o paciente que eu estou achando aquele muito estranho, senão ele não vai ter confiança de me contar. Entendeu? Então imagina, um paciente chega para mim, olha doutor, na verdade alguém que tem, alguém que já foi abusado, por exemplo, na infância, e conta para mim. Doutor, meu tio me abusou na infância, eu não vou fazer assim. Não. Olha aqui, ó, minha postura como psiquiátrica.
é essa postura que vocês têm que ter, de impassividade. Você tem que estar impassível. Olha aqui. A pessoa contou, você ouve, olha no olho dela, sempre dá atenção. Isso é essencial. Os 3 primeiros minutos que uma pessoa te conhece são essenciais para ela formar uma opinião sempre por você. Então a dica é sempre olha bem nos olhos. Quando for cumprimentar, já dá um sorriso, já se prepara para poder conhecer a pessoa, que ela já vai formar uma boa opinião sua. Então, sempre tentem entender qual é a emoção que vocês sentem, se é medo, se é tristeza, se é raiva diante de uma situação, e sempre se programem antes de ir para essa situação. Desde que eu entrei na psiquiatria, minha relação com meus clientes, meus pacientes melhoraram, porque eu comecei a aprender isso na psiquiatria. Antes eu era clínico, trabalhava em pronto-socorro, muitas vezes eu deixava que a situação mexesse com minhas emoções e eu reagia de acordo com a minha emoção. Mas o grande segredo da inteligência emocional é não deixar a emoção reagir, mas sim sua parte racional. Por exemplo, uma pessoa que te gera raiva, se você vai fazer um negócio com ela, você não pode ceder à raiva, senão você vai perder a razão. Todos os momentos que a gente cede à raiva, a gente grita, a gente briga, a gente perde a razão e acabou a discussão. Agora, se você consegue se conter, de repente você consegue fechar um negócio, de repente você consegue ganhar a causa. Então, sempre entenda, você vai sentir a emoção, mas você pode se segurar. Quando vem a raiva, por exemplo, ela ativa a área do cérebro relacionada à raiva, a emoção, e seu cérebro fica agitado. Se você aguardar 30 segundos ou até menos, respira, fica tranquilo, afasta, a sua parte racional, que é o córtex do cérebro, ele vai acionar e ele vai se sobrepor à sua emoção. Então respira 10 segundos antes de responder. Quando a gente está com a cabeça fria, a gente resolve muito melhor um problema. Então sempre quando o problema vier, não resolve ele na hora. Aguarda, esfria a cabeça, depois você resolve. Entendeu? Então, tenha autoconhecimento. Comece a perceber como é que você reage em tais situações. Isso vai ser essencial para o seu desenvolvimento. Outra questão é a absorção, como a gente absorve as emoções de outras pessoas. Nós temos que estar com nossa mente blindada, ou seja, blindada para que as emoções dos outros não passem para a gente. Isso na psiquiatria, na psicanálise, nós chamamos de contratransferência. Por exemplo, se chega uma pessoa muito ansiosa para conversar com você, a tendência dela falando muito rápido e muito agoniado, e de repente, a hora que vê, você está agoniado e muito ansioso. Só que, na verdade, não era motivo para você ficar ansioso, mas sim para aquela pessoa. Então, o que você fez? Você pegou, a pessoa transferiu a emoção dela para você e você absorveu aquilo. Pessoas que trabalham em ambientes muito estressantes, muito agitados, têm que entender esse conceito para blindar a mente. Senão ela nunca vai conseguir ficar muito tempo nesse ambiente, senão ela vai se estressar demais, porque ela toda hora está absorvendo estresse. A absorção de sentimentos, de emoções é igual a uma esponja. Uma esponja sem água, ela é leve. Quando ela absorve tudo, ela fica pesada. Nós temos que ter uma mente leve, uma mente branda. E a gente não precisa absorver os sentimentos de outras pessoas. Então, sempre se responda essa pergunta. Se faça essa pergunta quando você encontrar alguém. Como é que eu sinto quando eu estou perto dessa pessoa? Eu sinto raiva, eu sinto nojo, eu sinto ansiedade. Peraí, mas essa emoção que eu sinto, ela é minha ou é a pessoa que passou para mim? Então, um segredo, se o seu chefe é uma pessoa estressada, ansiosa, não absorva essa ansiedade. Fique calmo, tranquilo, deixe ele continuar naquela ansiedade e vá resolver seus problemas. Pessoas de alta performance não deixam isso influenciar o seu dia a dia. Você fazendo um bom trabalho, seu chefe vai gostar de você. Ele não quer uma pessoa igual a ele, porque ele mesmo sabe que a ansiedade atrapalha ele. Então você tem que mostrar que você tem superioridade emocional. E aí ele vai começar a confiar em você. Compreendeu? Então, aguarda, espera o racional e sempre se pergunta, está diante de uma situação, o que eu estou sentindo? Esse sentimento é meu ou é da pessoa? Às vezes você está absorvendo a ansiedade que é dos outros, que nem era para você ficar ansioso e está sentindo. Então, é essencial que você comece a perceber, isso é meu ou é dos outros? A contratransferência, se a pessoa está te transferindo alguma emoção, algum sentimento que não deve valer. E sempre tentar manter a calma, agir com o racional. A emoção vai vir, aguarda ela passar. Depois que ela passar, você age. Se deu vontade de chorar, se afasta, chora, tá bom?
Agora, se você tem um quadro de ansiedade, um quadro depressivo muito intenso, você tem que fazer o tratamento. Senão, você não vai conseguir controlar seu emocional. Por quê? Porque em quadros de ansiedade em excesso e depressão, a pessoa está com o racional enfraquecido e o emocional aflorado. As medicações psiquiátricas nada mais fazem do que fortalecer o racional e diminuir um pouco essa intensidade da parte emocional. Entendeu? Então, a inteligência emocional se divide assim: entender o que é emoção, entender como você sente diante de tais pessoas ou diante de tais situações, entender se essa emoção é sua ou se é do outro. Assim você consegue lidar melhor com as pessoas. Você está conversando com uma pessoa triste, você não precisa chorar junto. Você fica do lado, a pessoa não vai achar que você é fria. Ela vai entender que você quer o bem dela se você está do lado, se você não absorver tudo aquilo, mas entender o que a pessoa está passando. Não fique ansioso junto com uma pessoa ansiosa, ela quer que você fique mais calma. De repente ela começa a ver sua tranquilidade e começa a ficar tranquila também. Aí você transfere sua calma para a pessoa. Veja só, eu fico o dia inteiro no consultório ouvindo pessoas que estão com tristeza, com ansiedade. Se eu não tivesse uma mente blindada, eu iria adoecer também. E eu estou aqui para dar esperança, para dar conforto, para dar confiança, de tal forma que os pacientes saiam melhor do que eles entraram. E você tem que ser assim na sua vida também. As pessoas têm que sair de perto de você melhor do que elas entraram, entendeu? Por hoje, inteligência emocional é isso. Vão absorvendo os conceitos, tá bom? Um grande abraço.